Bom, eu não sei como pode ter tanta maldade no mundo, né? As pessoas desejando o mal para as outras pessoas. É muito triste essa realidade. Esses tempos atrás, né? Não digo esse tempo atrás, mas semana passada, ocorreu um caso comigo na fábrica. Uma que tem pessoas que acham que são dono da empresa, né? E vocês sabem, né? Como eu falo pra vocês, eu prefiro trabalhar sozinho, prefiro não ficar, evitar de ensinar as pessoas, né? Mas mesmo assim, como eu falei pra vocês, eu ensino, né? Eu procuro fazer meu serviço da melhor forma possível, mas eu acredito que eu não agrade as pessoas, né? Eu trabalho, como eu falei, eu trabalho numa linha em que a produção ela tem que dar início à minha mão, as peças ela começa a tomar formato na minha mão, né? No, na área que eu fico. E aí no final tem o Kensa, que são aqueles que aprovam a peça ou desaprovam a peça, né? Eles conferem se está tudo ok, se não há nenhum tipo de erro, para poder mandar para frente. E esses tempos atrás, né, o rapaz que trabalhava nessa parte que eu faço, né, nessa área que eu faço, ele é uma pessoa muito inteligente, acredito, ele é muito esforçado, inteligente. Mas existe uma coisa que não me agrada, né, que eu me sinto mal. Ele é uma pessoa que, se a linha está, não digo atrasada, mas as máquinas, ela tem o tempo dela, né? Tanto tem o tempo dela como ela tem o tempo do Kensa. Se o Kensa for rápido, a máquina vai ser rápida também, a produção vai ser rápida. Não vai depender só de mim na produção, vai depender da equipe total. E esse rapaz, ele chega, ele é agitado, né? Da mesma forma que eu sou agitado também. Só que ele acaba atrapalhando como pode dizer para vocês, né? A produção, né? Porque a linha, vamos supor, se ela dá uma travada por motivo da máquina, a máquina às vezes dá pau, porque vamos supor, até nós também, às vezes a gente tá trabalhando, dá uma vontade de ir no banheiro, sei lá, ou tomar uma água, e você é obrigado a parar, né? Para poder ir ao banheiro, tomar uma água. E as máquinas é a mesma coisa. Às vezes acontece de ter que trocar um bico, às vezes acontece da máquina dar pau, às vezes acontece da máquina travar. E esse rapaz, ele corre, atravessa os japoneses, né, passa na frente dos japoneses para tentar arrumar a máquina. E isso acaba atrapalhando, porque em vez de arrumar a máquina acaba travando mais ainda. Só que nem eu falo, né? Ele já trabalhava nessa máquina há mais ou menos acho que 2 anos nessa máquina, né? E ele mudou. A produção dele agora, ele trabalha em Kansas. Só que ele não perdeu o costume de que se acontece alguma coisa com a máquina, ele corre, ele atravessa, como eu falei, eles atravessam os japoneses, né, que já tem os japoneses certos, os chefes, né, que vai olhar a máquina para ver se a máquina, como está o andamento da máquina. Ele acaba atravessando. E isso acaba atrapalhando a linha, né? Eu não sei se é porque ele tem vontade de voltar a trabalhar no que ele fazia, ou se ele pretende ser chefe na fábrica, né? Só que isso acaba me incomodando, porque o meu serviço ele acaba travando, né, por motivo de outras pessoas. Esses dias aí, nessa brincadeira dele, eu falei assim, ó, não coloca a mão na máquina, porque eu vou limpar, né? Eu vou limpar porque ela tá travando muito e não tá dando andamento na máquina. E mesmo assim ele colocou a peça na máquina sem a minha autorização. Aconteceu o quê? A máquina chegou no final, né? E eu falei para ele assim, poxa, você colocou a peça. E ele não respondeu e saiu. Quando chegou no final, me deu o quê? Confuriou, né? Peça com defeito. O chefe rapidinho pegou a peça, me chamou, né? E falou para mim assim, olha, a peça aqui tá com defeito, você tem que tomar mais cuidado. Eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu peguei e falei assim, senhor me desculpa, né? Vou tomar mais cuidado daqui para frente. Só que eu sabia que não foi eu que coloquei aquela peça. Eu sabia que não tinha sido eu que tivesse encaixado a peça, porque normalmente quando eu faço o meu serviço, eu faço o meu cacuni, né? Eu faço cacuni, você confere se a peça realmente está na posição correta, realmente se a peça está certa, né? E eu já havia dito que eu ia limpar a máquina. E nisso ele pegou a peça,
né? E saiu com a peça na mão. Ele não falou nada, ele nem chegou pra... e nem sequer pediu desculpa, né, do que ele havia feito. E isso eu falei assim, poxa vida, né? Como é que pode, né? A pessoa faz um negócio errado, mexe onde ela não tem que mexer, entendeu? Acaba me atrapalhando o meu serviço e ainda não pede desculpa. Isso aí é uma das coisas que aconteceu, que eu fiquei meio chateado, né? Como eu falo pra vocês, não é inveja da pessoa nem nada, entendeu? Só acho que cada um tem que tomar conta do seu pedaço, né? Daquilo que foi designado para você fazer. Outra coisa também que ocorreu foi, eu cheguei na fábrica, né? Nesse dia eu também entrei de manhã, eu tava de Hiroki, né? Seria, na parte da manhã. Daí eu cheguei na fábrica e normalmente quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é verificar se as minhas máquinas estão tudo ok, se o pessoal o meu Hantai ele deixou limpinho, porque normalmente quando eu termino o serviço eu deixo tudo organizado e limpo para que eles não percam tempo, né, fazendo o serviço e acaba atrapalhando a produção deles, né. Isso daí foi um dos ocorridos, né, que aconteceu comigo esses dias, né? E como eu falo para vocês, eu procuro trabalhar sozinho, procuro ficar na minha máquina sozinho, não procuro ficar conversando muito com os pessoal, apesar que nem eu falo, né? Eu vivo no meio de brasileiros e japoneses, só que na minha linha só tem um japonês e tem o resto é tudo brasileiro. E esse japonês, ele é muito simpático, ele é muito bonzinho, né? Ele é uma pessoa que às vezes meu Daisha tá vazio, ele recarrega meu Daisha, às vezes ele chega para mim, ele me dá bala, sabe? Ele tenta conversar da melhor forma, ele é muito educado, entendeu? Ele dá muita atenção no serviço. Então, pra mim, não foi, né, eu acho que não é aquele negócio de discriminação de japoneses contra brasileiro, né? Seria brasileiros com brasileiro mesmo. Esse tempo atrás, pra vocês terem uma ideia, também, eu cheguei de manhã pra trabalhar, como eu falei, né, que eu tava falando no vídeo aí pra vocês, eu cheguei pra trabalhar. E aconteceu um negócio estranho. Quando eu cheguei na minha máquina, haviam cuspido na máquina. Aí eu falei assim. Poxa vida, né? Mas como cuspiram na minha máquina? Por que cuspiram na minha máquina? Aí foi aonde eu cheguei e chamei o chefe, né? E o chefe chegou pra mim, falou assim, mas quem foi? Eu falei assim, não sei. Ele falou assim, será que foi o Yakin? Né? Eu falei assim, não pode ter sido o Yakin, porque senão já estava seco, né? Seria, né? E outra coisa também, né? Porque o jeito que cuspiram na máquina, né? Eu fiquei meio preocupado com a pessoa, porque ela deve estar com o pulmão meio judiado, né? Então ela tem que se tratar, porque não só a máquina sujou, como o chão também, né? Aí o chefe foi, tirou foto, limpou, né? E eu falei, mas como é que pode ter tanta maldade? Então, como eu falo, né? Não é japonês, porque só tem um japonês na fábrica. E outra coisa, ele sempre chega por último, né? E nesse dia, realmente, ele também chegou por último. Então, para você ter uma ideia, existe certo tipo de maldade que a pessoa faz e, como eu falo, né? Tipo, para tentar colocar a culpa em outras, né? E tem outra coisa também. Esse tempo atrás também, tá eu lá, o chefe veio falar comigo. Aí um amigo de trabalho encostou, né? E começou a traduzir o que o chefe tava falando. Aí eu falei assim, né? Beleza, tá traduzindo, tá legal. Eu tava entendendo o que ele tava falando, entendeu? Da minha forma, eu tava entendendo. Porque eu não tenho Nihongo Joso, né? Eu não sei falar bem Nihongo. Mas o rapaz, ele chegou aqui com 14 anos, né? Estudou, terminou de estudar aqui, fala bem Nihongo, né? E eu não sei o que ele tá fazendo na fábrica, porque ele poderia ter arrumado um serviço melhor. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, como eu falei, né? Eu não sei se ele quer ser chefe, eu não sei o que ele quer fazer, né? Como eu falo pra vocês, eu não tenho inveja dele, muito pelo contrário, eu respeito muito ele. Só que ele pensa de uma forma que acaba ficando uma coisa chata, né? Um ambiente chato. Apesar, como eu falei, eu trabalho sozinho, eu procuro, se eu tiver que ensinar alguém, eu vou ensinar da melhor forma possível. Se a pessoa quiser aprender, aprende. Se não quiser aprender, eu não posso fazer nada, porque eu dependo do serviço, né? Eu tô ali para ganhar o meu, né? Não tô ali para deixar todo mundo feliz e bonitinho. E como eu falo para vocês, né? Ele chegou, fez um suiaco para mim, né? E chegou para mim depois e falou assim, olha, eu fiz esse suiaco para você, mas é a última vez. Aí eu falei para ele assim, pensei, falei, amigo, você vai me desculpar,
com todo respeito, com toda educação, tá? Você vai me desculpar se eu falar alguma coisa que te irrite, não é do meu feitio, sabe? Eu não sou uma pessoa ignorante, mas eu vou te falar uma coisa e pode ser que você não ache legal. Primeiro, eu não te pedi para fazer suiaco para mim, você entrou de gaiato, né? Então você não tem que mandar eu estudar ou fazer algo parecido que seja a última vez, porque se um dia eu precisar novamente, com certeza eu vou mandar chamar você, tá? Isso aí não é porque eu estou sendo uma pessoa ignorante. E sim porque se eu precisar e os chefes tiver que falar alguma coisa para mim, eles vão chamar você do mesmo jeito. Então, ó, por favor, meça as palavras quando você falar com alguém, você meça as palavras, porque a diferença de QI de você para mim é diferente. Você começou a estudar com 14 anos aqui no Japão, eu cheguei com 50. Então, vamos supor, a sua mente era aberta para aquilo. A sua mente era aberta e mais facilidade para aprender as coisas. Nós, com 50 anos, já tem muita informação na mente, né? Então já se torna um pouco mais difícil. Não que você não vá aprender, mas vai se tornar um pouco mais difícil, um pouco mais lento, né? Então você me desculpa se eu fui meio ignorante com você, tá? Aí tá, passou, né? Aí ele chegou, tempo atrás também, chegou pra mim e falou pra mim assim, olha, vamos encerrar nosso serviço aí, agilizar pra gente encerrar mais cedo, né? Porque assim a gente fica mais tranquilo. Eu falei assim, mas por que vai encerrar mais cedo, né? Tá, beleza. Fui lá, a gente encerrou mais cedo. Eu fui fazer minhas limpezas, meus negócios, e o rapaz foi pro banheiro. Ficou socado dentro do banheiro, direto. Eu podia ter entregado ele, falar assim, ó, fulano tá no banheiro. Mas não, deixei ele lá. Ele ficou, acredito eu, com umas 3 horas socado dentro do banheiro, né? Só saiu na hora de ir embora. Aí eu falei assim, poxa, mas pra que mandar acelerar, fazer as coisas, sendo que a gente pode administrar o serviço e ficar até o final? Porque aí você trabalha com mais calma, mais cautela, não se machuca, entendeu? Não fica um negócio cansativo e estressante. Apesar, como eu falei, eu gosto muito desse trabalho que eu faço, né? Foi uma experiência muito boa pra mim, entendeu? Tô gostando, muito pelo contrário, eu tenho vontade de trabalhar. Mas esse é aquele negócio, né? Como eu falei, né? É muito triste, né? Uma realidade muito triste, porque muitos brasileiros não pensam da mesma forma, né? Eles acham que tem um rei na barriga e acham que eles são os melhores dos melhores. E não é bem assim, né? Entendeu? E como eu falo, ali eu trabalho com muitos brasileiros ali, né? Então eu lido com muitos brasileiros e eu não acho certo, né? Eles querem fazer picuinha entre os brasileiros. Já fui alertado também pelos próprios brasileiros, falam assim, toma cuidado com certas pessoas. Mas as pessoas que falam pra mim assim, toma cuidado com certas pessoas, também são piores. Piores do que aquelas pessoas que estão fazendo a picuinha, né? Fazendo a maldade. Mas é que eu falo, né? É vida que segue, né? É como eu falei pra vocês, é muito triste, é uma triste realidade de alguns brasileiros que podia estar unidos, podia se unir, como os vietnamitas, como os filipinos que se unem, né? São mais unidos em tudo que faz. E os brasileiros não, é um querendo derrubar o outro, um querendo ser melhor que o outro, né? Eu já saí do Brasil por causa disso, eu já saí do Brasil porque não está aguentando mais. Eu já saí do Brasil tanto pela segurança como não digo preconceito, mas pela certa atitude de certas pessoas, né? Aquelas pessoas que eu falei para vocês que estavam torcendo pelo meu retorno, né? Mas graças a Deus, Deus abriu as portas, os caminhos para mim, né? Com muita força e coragem aí, a gente conseguiu chegar, que bonito. A gente conseguiu chegar, né, no nosso objetivo e estamos aí vivendo em paz, feliz. Graças a Deus, a família tudo feliz. Entendeu? Meu filho mesmo chegou para mim e falou assim: "Nossa, pai, é tão gostoso, né, quando a gente chega em casa. Olha que bonito esse quintal. Quando a gente chega em casa e abre as portas, então senta aí no quintal, sossegadinho, né? A gente senta aí, fica sossegado no quintal, sem ser perturbado, né? Como fala, não tem portão, não tem nada, mas também os carros ficam e ninguém mexe." Ele falou assim: "É muito gostoso aqui, né? Ficar aqui escutando o barulho do mar, como eu estou escutando agora, né? Que esse ventinho aqui é do barulho do mar, né? E, e essas coisas, né? Essas coisas que eu falo, num lado uma felicidade, uma alegria tão grande. Como eu falei, eu consegui muitas coisas aqui, né? Adquiri muitos bens aqui no Japão, consegui viver aqui no Japão, né? Consegui me adaptar no Japão, coisa que é difícil, né? A adaptação aqui. Mas tem gente que não sabe aproveitar, né? A oportunidade que tem, né? A chance que tem de poder
trabalhar, de poder se adaptar, de poder viver bem, de poder ter harmonia, né? De poder ter saúde. Vou por aqui. De poder ter saúde. Muita gente não dá valor, né? A gente só dá valor depois que passa, depois que perde, né? Isso a gente dá valor. Que eu vejo muitos, né, que vão embora. Eu vejo assim as pessoas falarem que foi embora, mas sente falta do Japão. Outras voltaram pro Japão de novo. Então o Japão não é ruim, né? O Japão não é um país ruim de morar, de viver, entendeu? Tudo bem que tem essa calmaria, mas não é um país ruim. E eu acho assim que onde você se sentir bem, não precisa ser o Japão, mas qualquer lugar do mundo, onde você se sentir bem, onde você achar que é ali, é o seu destino, ali é o seu lugar, entendeu? Vai, siga em frente, né? Cresça, entendeu? Faça acontecer, entendeu? Como eu falo, a gente tem que fazer acontecer, porque enquanto não acontece, a gente fica triste. Mas depois que acontece, a felicidade vai chegando, mas fala, criando forma, entendeu? E a gente acaba vivendo bem, né? E é isso que eu passo para vocês, né? Essa mensagem de alguns brasileiros que, infelizmente, né, como eu falo, é muito triste, né? Uma triste realidade de alguns brasileiros que não sabem se pôr no seu lugar, não sabe se, mas fala, se acha que é o dono da cocada, se acha que é o mais inteligente de todos, né? Que é o mais capacitado de todos. E que eu falei para vocês, às vezes eu não sei se eles querem se tornar chefe, coisa que não é que é impossível, mas é difícil aqui no Japão, né? Você, o brasileiro, querer subir de cargo. De todos que eu conheço assim, eu conheço 2 pessoas que conseguiram, né? Se encaixar na empresa e crescer, brasileiro mesmo, entendeu? Mas para isso, como eu falei, né? Você tem que ser aquela pessoa humilde, tem que ser aquela pessoa boa, tem que ser aquela pessoa que trabalha direitinho, tem que ser uma pessoa que não falta, porque aqui eles não querem saber o que acontece na sua vida, né? Eles só querem sua presença na fábrica. Não importa se você está doente ou não, eles querem a sua presença. E para nós também, né? A gente tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você não come. Um dia que você perde de trabalho, é um dinheiro que você não recebe no mês. Não é que nem no Brasil, que você é registrado, você trabalha, aí você não foi trabalhar hoje, o dinheiro, o seu salário vem inteiro, normal, né? Acredito que seja isso, né? Você consegue ainda pegar com um atestado, você ainda consegue pegar o seu salário inteiro, né? E aqui não, aqui se você não trabalhar, você não come, porque você não vê a cor do dinheiro. Como muitas vezes que eu vejo pessoas assim que, como eu falo, brasileiros mesmo, que vêm para a fábrica, sai cedo, né? Muitos deles saem cedo, né? Sem motivo nenhum, vão embora, chega no final de mês e reclama porque o dinheiro está curto, né? Fala assim que o dinheiro não deu, mas ele não viu aquela hora que ele foi embora, trabalhou só 6 horas, foi embora, trabalhou 4 horas, foi embora, 1 hora é isso, 1 hora é aquilo, que nem esse tempo atrás aí eu tava meio ruinzinho, né? Porque eu acho que eu comi uma coisa que não me caiu bem, né? Eu trabalhei até onde, mais o meu limite, né? Seria isso. Trabalhei além do meu limite. Mas aí eu cheguei pro chefe e expliquei pra ele. E ele viu mesmo, porque eu tava meio ruim, né? Ele falou assim, não, eu sei que você tá ruim. Aí ele falou assim, pode ficar sossegado. Aí o que eu fiz? No dia eu saí cedo, né? Eu saí mais cedo. Fui embora. Só que mesmo assim eu liguei pro Tantoshi. E falei pra ele, olha, eu tô saindo mais cedo, né? Tô indo pra casa porque eu não tô bem, e o chefe mesmo viu, né? Mas meu serviço já acabou, já deixei tudo limpo lá e organizado. A única coisa é que eu não tô bem. Só que vamos fazer o seguinte, falei pra ele, eu falei assim, eu não sei como é que como é que eu vou estar amanhã, mas se amanhã cedo eu estiver melhor, será que eu podia entrar de Hayade? Porque eu falei assim, eu não queria perder essas horas que eu deixei pra trás, né? Porque no final vai me fazer falta. Ele falou, não, tudo bem, se você estiver bem, você pode entrar mais cedo, entendeu? Cumprir 2 horinhas que você saiu mais cedo, você pode entrar 2 horas mais cedo e completa as horas que você saiu. Eu falei, tudo bem então. Aí foi isso que eu fiz. No dia seguinte, acordei, tava bem. Aí liguei pra ele, fui pra fábrica, entrei 2 horinhas mais cedo e recuperei aquela hora perdida. Porque como eu falo, né? No final do mês faz falta, né? No final do mês atrapalha uma continha. É pouquinho? É pouco, né? 1 horinha, 2 horinhas é pouquinho, mas acumula 2 horinhas todo dia até o final do mês pra você ver, né? O montante que dá. Então por isso que eu falo, a gente tem que colocar os pés no chão, cabeça no lugar, e se você quiser crescer, quiser ter foco de alguma coisa, você tem que seguir em frente, sabe? Falar assim, não, é isso que eu quero, esse é meu sonho, essa é a minha realidade, né? É isso que eu vou querer da minha vida. Aí você tem que se esforçar,
Tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falo, né? É uma realidade de muitos brasileiros. É muito triste isso que acontece no Japão, mas não só no Japão, mas acho que é no mundo inteiro, né? É muito triste. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.